E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos fazer aqui agora uma análise daquele que deve ser o julgado mais importante do direito administrativo em 2022, mas que só será decidido, apreciado pelo STF lá em agosto. O que nós temos agora é uma decisão monocrática bem importante que serve para a gente antecipar os fundamentos dessa discussão. E esse é o tipo de julgado que não importa só o que o STF vai decidir, importa o que está ao redor, importa os fundamentos, tanto para um lado quanto para o outro, tá? É bem importante para você que se prepara para concursos de alto nível, né? Como costumam ser os concursos de procuradoria, que esteja atento a esse assunto, beleza? No mais, se você se interessa por concurso, especialmente procuradoria, te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o like se gostar desse vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo em que a gente traz, vamos dizer assim, fundamentos de julgados muito importantes, pode até deixar um comentário aqui falando se acha bacana ou se tem uma outra sugestão de vídeo pra gente. É legal ter esse feedback de vocês, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai analisar aqui é uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques que foi publicada ontem. Eu tô gravando esse vídeo dia 8, foi publicada dia 7 de julho, tá? E o que o ministro decidiu foi fazer uma aplicação retroativa da prescrição intercorrente da Lei 14.230. Esse voto, não é um voto, né? Uma decisão monocrática do ministro, não é muito boa em termos de fundamentação, tá? Ele não traça uma fundamentação jurídica detalhada. Então, os fundamentos que nós vamos trazer aqui é o que eu sei que estão sendo debatidos e que são relevantes, mas não que o ministro tenha abordado no voto dele, no voto não, desculpa, na decisão monocrática dele, que foi uma decisão que basicamente descreveu os fatos e já deu a solução jurídica ali. Ele não debateu os fundamentos jurídicos, beleza? Talvez tenha sido até uma decisão um pouquinho politizada, sabe? Por interesses um pouco políticos aí, até porque envolvia um deputado da base aliada do governo, enfim, tem toda uma outra problemática aí. Mas vamos chegar lá. O ponto é o seguinte, a reforma da Lei 14.230 tem efeitos retroativos, e aí, embora isso ainda não tenha sido definitivamente decidido pelo STF ou pelo STJ, o mais provável é que seja definido que tenha sim, porque a doutrina é praticamente uníssona nisso, tá? Por quê? Porque a lei de improbidade, ela é uma lei material mesmo, e a gente sabe, o direito material, ele retroage para beneficiar o réu. Aí você pode falar, não, peraí, mas isso é um princípio lá do direito penal. Pois é, mas aqui no direito administrativo nós temos uma categoria específica que chama direito administrativo sancionador. São aquelas áreas do direito administrativo, pega um pouquinho ali também de tributário, de ambiental, ou seja, desse direito público, né, que envolve sanções aos particulares. Para essas áreas, e aí nós podemos incluir aqui improbidade, podemos incluir processo administrativo disciplinar, podemos incluir aqueles processos do âmbito do CAD, enfim, todos esses tipos de procedimento, eles têm aplicação das normas e princípios de direito penal e processo penal, justamente porque eles visam aplicar sanções aos particulares, tá? Olha o que diz aqui o parágrafo 4º do artigo 1º. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. A própria lei deixa claro. Eu vou abrir um parênteses rapidinho, praticamente todo mundo sabe disso, mas só para ficar bem claro, tá? A lei de improbidade não foi revogada, tá bom? A lei de improbidade foi reformada pela Lei 14.230. Então tudo que eu falo aqui de Lei 14.230 é o que está na redação atual da LIA, tá? Ou seja, a LIA ela teve vários artigos com a redação modificada, mas continua sendo a mesma lei, ok? A Lei de Improbidade Administrativa. Fechado o parênteses, vamos seguir. O tema, aqui a gente pega um julgado antigo do STJ, mas só para deixar claro como o STJ entende essa aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Olha só, o tema insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo a doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do artigo 5º, inciso 18 da Constituição, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica. Esse julgado aqui foi para essa reforma da LIA? Não, porque esse julgado é bem antigo, tá? E a reforma é de outubro de 2021. Mas esse julgado ele já traz os fundamentos que serão utilizados para falar que
as modificações na lei de improbidade retroagem sempre que beneficiarem o réu, tá? E aí, falar baixinho, né, para ninguém ficar chateado, essa lei toda foi feita para beneficiar os réus, tá? Então, assim, são pouquíssimos os dispositivos que em algum momento causam prejuízo ao investigado por improbidade. Praticamente todas as alterações são para trazer mais segurança jurídica, aí num sentido positivo do termo, né? E num sentido um pouco negativo, às vezes criando alguma impunidade, ok? Vamos lá. Beleza, essa análise que a gente fez até agora é para o geral da reforma da lei de improbidade. Então, no geral, ela deve retroagir sim. Isso vai ser julgado em detalhes pelo STF agora em agosto, mas esse é o cenário que a gente tem, dificilmente vai sair disso. Quanto à prescrição, a gente tem uma problemática a mais, tá? Olha só. Primeiro, a nossa regra geral de prescrição. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos. Então, no cenário atual, prescreve em 8 anos, contado da data do fato, tá? A prescrição. É isso, ok? Só que existe a figura da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente nasce quando a gente interrompe o prazo prescricional comum, tá? Qual que é o prazo prescricional comum? Esse de 8 anos. Como que a gente interrompe ele? Olha só, com o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, quando o Ministério Público ou, eventualmente, a Advocacia Pública, está sendo aceita atualmente, né? Apresenta a ação por improbidade em juízo, isso vai interromper o prazo prescricional, ok? Como a gente sabe, a interrupção é diferente da suspensão. Na suspensão, você para a contagem e volta de onde parou. Na interrupção, você para a contagem e volta do zero, tá? Esse caso aqui é interrupção. Só que você volta do zero contando só a metade do prazo, tá? Então, ajuizou a ação por improbidade, interrompe o prazo prescricional e agora a gente vai contar só pela metade, ou seja, só 4 anos. Dentro de 4 anos tem que ocorrer um desses outros incisos aqui. Se não ocorrer, a gente reconhece a prescrição intercorrente. Esses outros incisos, embora eles sejam 4 incisos, né, eles tratam todos de uma única realidade, que é provimento judicial condenatório, tá? Seja a ação, seja a sentença condenatória, seja o acórdão condenatório, tá? Qualquer dessas duas hipóteses, que a lei destrinchou aqui em 4 incisos, mas que a gente pode fazer essa leitura com tranquilidade, é quando temos um provimento judicial condenatório, tá? Qualquer dessas situações interrompe novamente o prazo. Então veja, ajuizou a ação. Em menos de 4 anos tem a sentença condenatória? Ok, então interrompe o prazo e volta a contar 4 anos. Dentro desses novos 4 anos, teve o acórdão condenatório no tribunal? Beleza, aí interrompe o prazo de novo e volta a contar, sabe? É assim que funciona. Então, a gente sempre tem que ter um provimento condenatório nesse período de 4 anos, sob pena de termos a prescrição intercorrente, ok? E aí, é sempre pela metade esse prazo previsto. Qual é a problemática aqui quanto à retroatividade dessa prescrição intercorrente? Parte da doutrina, e eu particularmente concordo com essa parte da doutrina, vai falar que a prescrição intercorrente, ela tem uma natureza processual, tá? Diferente da prescrição comum. A prescrição comum, ela vai atingir o próprio direito, a própria pretensão material àquele direito que está ali sendo pleiteado. A prescrição intercorrente, ela é um fenômeno processual, ela não ocorre do ponto de vista do direito material, ela ocorre dentro do processo. Por isso, para a prescrição intercorrente, valeria o princípio tempus regi actum, tá? Ou seja, nós devemos contar as regras para a prescrição intercorrente que existiam no momento em que aqueles atos processuais foram expedidos. Então, imagine o seguinte, nós temos a ação por improbidade. Isso, vamos chutar, em 2010, tá? Ação por improbidade. Em 2016, nós temos a sentença. Passaram-se 6 anos, tá? Veja, se a gente for aplicar a regra atual, a gente vai reconhecer a prescrição intercorrente aí. Contudo, não existia prescrição intercorrente em improbidade lá em 2010 a 2016. Inclusive, a gente tinha julgado
do STF nesse sentido, tá? Que não tinha prescrição intercorrente em ação por improbidade. Então veja, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar retroagindo essa norma processual, afetando os institutos processuais que foram produzidos entre 2010 e 2016 para beneficiar o réu e, no fim das contas, extinguir a ação por prescrição, tá? Então, qual é a base dessa discussão aqui, especificamente quanto à prescrição intercorrente? Se reconhecermos que a prescrição intercorrente tem natureza processual, não vai retroagir as regras para a prescrição intercorrente, então a gente só vai contar esses 4 anos a partir da promulgação da Lei 14.230. Só a partir de outubro de 2021 é que é possível a gente falar em contagem do prazo para a prescrição intercorrente em improbidade administrativa. Por outro lado, se a gente entende que tem natureza material, aí a gente vai falar retroage. Por quê? Porque retroage a norma mais benéfica para o réu. Se, contudo, a gente falar que tem natureza mista e o STF e STJ têm precedentes falando em natureza mista para a prescrição intercorrente no processo penal, é diferente, mas é muito semelhante, tá? Então, nesse caso, a gente vai falar que retroage também para beneficiar o réu. Particularmente, penso que esse terceiro posicionamento é o que o STF vai adotar em agosto. É o que eu gostaria que ele adotasse? Não, tá? Particularmente, aí eu deixo a ressalva que, vamos dizer assim, é a minha doutrina, que não vale de muita coisa, o STF vai julgar pelo que ele quiser e não pelo que a gente está falando aqui, tá? Mas eu entendo que deveríamos reconhecer a natureza processual dessa norma, tá? Justamente para não retroagir, afetando atos processuais que não tinham essa preocupação no passado, tá? Veja, é totalmente diferente se lá entre 2010 e 2016 o Ministério Público, a Advocacia Pública e o próprio Judiciário estivessem atentos a regras de prescrição intercorrente em improbidade para que acelerassem o processo de tal modo a não deixar ocorrer essa prescrição pelo mera decídia mesmo, sabe? Por simplesmente não decidir aquele caso a tempo porque tinha outros mais importantes para julgar na frente, tá? Agora, se a gente dá essa aplicação retroativa, então o que a gente está falando é assim, olha, se os agentes processuais não tinham essa consciência naquela época, porque eles não tinham condição de ter, não tinha norma, problema é deles. A gente aplica ainda assim, sempre para beneficiar o réu, tá? Esse é o cenário aqui da discussão. No momento, pela decisão do Nunes Marques, embora ele não entre na fundamentação aqui, se é uma norma material ou não, ele reconheceu a retroatividade, tá? Então, o primeiro precedente que nós temos do STF, embora seja monocrático, tá? A gente não pode usar como precedente da corte, né? Mas o primeiro julgado que nós temos do STF é no sentido de aplicação da retroatividade. Espero que esse assunto seja julgado em definitivo em agosto, lá ninguém peça vista nem nada, para que a gente tenha maior segurança jurídica nessa situação, beleza? No mais, só para fechar o vídeo aqui, né? O tema voltará a ser debatido. Está marcado o julgamento para o dia 3 de agosto. Não quer dizer que termine o julgamento no dia 3 de agosto, né? Mas pelo menos deve começar ali, tá? E vai tratar da retroatividade das alterações na LIA, no geral. E aí, espero eu também, eles tratem aí dos casos específicos, principalmente da prescrição intercorrente. Esse tem tudo para ser o julgado mais importante do ano em direito administrativo, beleza? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algum comentário, seja a favor ou contra essa decisão do STF, tem algum posicionamento, um ponto de vista para trazer aqui, pode deixar nos comentários, será um prazer debater contigo aí nos comentários, beleza? É isso aí e vamos juntos!